Olá pessoal, meu nome é Juliano, sou professor de língua portuguesa e vamos para a quinta semana das orientações do PET, volume 2, sexto ano do ensino fundamental. Vamos lá, nessa semana nós temos aí conteúdo relacionado à entrevista, apresentação oral. Então nós temos assim, tema, entrevista. Querido estudante, você já imaginou como seria interessante poder conversar com aquelas pessoas que admiramos de longe? Nossos ídolos, cientistas ou celebridades, por exemplo? Poder perguntar sobre suas vidas e seus estudos, sua trajetória ou opinião sobre determinado assunto? Se essa pessoa for alguém famoso, é improvável conseguirmos ter essa conversa. Mas existe um gênero textual que se desenvolve com o objetivo de satisfazer essa curiosidade ou até de conhecer mais sobre um determinado assunto do ponto de vista de um especialista ou de alguém que tem uma perspectiva interessante sobre ele. Trata-se da entrevista, um gênero textual em que alguém responde perguntas de um interlocutor que se preparou para investigar tudo de interessante que o entrevistado possa dizer sobre si ou sobre o assunto tratado. Portanto, a apresentação. A entrevista envolve o entrevistador, aquele que formula e faz as perguntas, e o entrevistado, aquele que responde as perguntas. O trabalho do entrevistador começa muito antes que ele possa se encontrar com o entrevistado. Para fazer uma boa entrevista, o entrevistador precisa conhecer a história e o trabalho de quem irá entrevistar, definir de qual assunto irá tratar, o texto, e só então elaborar perguntas que sejam relevantes para o assunto que se pretende tratar. O assunto da entrevista pode ser a própria vida do entrevistado, como acontece muito em entrevistas com celebridades, ou pode ser algo que o entrevistado tenha autoridade e domínio para explicar. Bom, vamos para as atividades então. Leia aqui o trecho de uma entrevista com Átila Lamarino. Nós temos aqui novembro 29, então 29 de novembro de 2013, meio-dia 25, 3 comentários Cielo. As redes sociais online estão adquirindo uma importância crescente na comunicação da pesquisa científica como meio e ferramenta de apoio à gestão, publicitação, compartilhamento e avaliação dos conteúdos. Nesse sentido, o programa Cielo vem promovendo junto à sua comunidade de periódicos a adoção das redes sociais para ampliar a visibilidade e disseminação das pesquisas públicas. Como parte desse esforço no engajamento da rede Cielo, nas novas ferramentas interativas, convidamos Átila Lamarino para responder questões sobre a relevância e particularidades de uma dessas tecnologias interativas, os blogs. Átila é um colaborador da Cielo, biólogo e pesquisador da USP, experiente em mídias sociais voltadas à academia, atuando como blogueiro de ciências desde 2007, além de fazer parte da rede de blogs científicos Ciências Blogs Brasil, versão em português da maior rede mundial de blogs. O cienciasblogs.com é também um dos editores da versão em português do Research Blog, no caso, com um agregador de blogs científicos presente em 7 idiomas. Então, nós temos blogs científicos aí presentes em 7 idiomas. Essa entrevista mostra as vantagens do uso dos blogs da ciência pela comunidade científica. Entrevista Átila Lamarino, Cielo, em perspectiva da Cielo, on Mixlo. Transcrição do áudio. Você conhece blog como uma ferramenta para apoiar a pesquisa científica? Poderia falar um pouco sobre os blogs de ciência e os novos modos de gestão da informação? Sim, os blogs são excelentes ferramentas para apoiar a pesquisa científica. Na verdade, uma ferramenta de escrita e interação com o público, que é o que o blog tem de mais importante. Essa capacidade de permitir postagens dinâmicas, frequentes e uma interação com o público através dos comentários. Troca de links e recomendações. O blog é uma excelente ferramenta para apoiar a pesquisa científica que pode ser usada em todos os estágios e em todas as etapas da produção de pesquisa, desde um caderno de laboratório de um aluno, onde o pesquisador pode catalogar o que ele fará no dia seguinte ou o que tem feito no laboratório, as dificuldades que teve, até a ferramenta final para publicar os resultados e discuti-los. Essa chance de expor o que está sendo feito e discutir isso com o público, e este público pode ser qualquer um, desde o público leigo até os pesquisadores e pares,
permite que o blog possa ter diferentes papéis em cada estágio da ciência e isso influencia completamente os modos de gestão da informação, tanto substituindo ou complementando um caderno de ata de laboratório. Um caderno de ata interativo, recursivo que pode ser atualizado o tempo todo, até uma ferramenta para a publicação de resultados científicos, como eu vou discutir em outras perguntas. 2. O blog de ciência, em sua opinião, também pode ser visto como meio de comunicação para um público amplo e, portanto, como meio de popularização do conhecimento científico? Sim, o fato de o blog ser uma ferramenta aberta, gratuita, que pode ser usada por qualquer um, dá margem para diferentes formas de uso por quem o escreve. Se o autor quer discutir os resultados da pesquisa com quem está qualificado para comentar e discutir, pode usar o blog só como ferramenta para a comunicação em pares. Mas se quer exercer a comunicação científica e escrever para o público leigo, é um espaço perfeito para isso também. Então tudo depende, na verdade, muito mais da abordagem que o autor quer dar para o que escreve e do tempo e o esforço que ele quer dedicar àquilo e como ele quer ilustrar e trabalhar o texto, do que a restrição da ferramenta em si. O blog simplesmente é uma ferramenta de atualização e escrita constante que vai determinar qual é o público é quem escreve. Pergunta 3. Em 2007 surgiu a plataforma de blogs de ciências ResearchBlog, que hoje agrega mais de 1000 blogs ativos que comunicam o conhecimento científico. O que caracteriza tal crescimento e o que você destacaria nesse contexto? O ResearchBlog cresceu em parte pela popularização, em diferentes línguas, da ferramenta de escrita que é o blog. Para mim, o que mais caracteriza é o crescimento em outras línguas que não o inglês, o que indica interesse local por quem está escrevendo, divulgação em diversas línguas e uma série de idiomas que acabam entrando para o ResearchBlog depois que ele foi aberto, como português, italiano, chinês. O que destaco nesse contexto é que a dinâmica de uso dos blogs vem mudando desde então. Houve um pico de postagens de novos blogs escritos durante o período entre 2009 e 2010. E de lá para cá, na verdade, o ritmo de blogs diminuiu, o que indica que as pessoas estão usando outras ferramentas. Também redes sociais como o Facebook, o Twitter e outras plataformas para comunicar diferentes aspectos do que fazem. Antigamente, o blog era usado para recomendar desde links a artigos até o que a pessoa estava escrevendo com mais tempo. E hoje em dia estão escrevendo essas recomendações em outras plataformas e deixando o blog para um texto mais dedicado, mais completo, com mais referências. Na verdade, de 2010 para cá, o número de posts do blog diminuiu, mas o número de citações por blog cresceu, ou seja, os textos estão ficando mais elaborados, o que parece ser um refinamento do uso da plataforma, que é bem saudável. Questão de número 4, olha lá, pergunta de número 4. Blogs. Blogosfera científica e acesso aberto pode ser visto como instrumentos agregadores em prol da democratização do conhecimento científico e, ao mesmo tempo, facilitadores de acesso à leitura de pesquisa? Sem a menor dúvida, os blogs, na verdade, têm um papel duplo de acesso à informação. Tem o papel que o autor pode dar, que é de transformar o texto científico em um texto compreensível para o grande público. Então é o acesso à educação que o público não tem para interpretar aquilo. E eu falo educação no sentido de treino científico, pois não é todo mundo que vai pegar um texto científico e entendê-lo desde o começo. Na verdade, muitos pesquisadores precisam de anos de treino para conseguir realmente entender e ler de uma vez só um artigo científico. E no blog, quando o autor consegue resumir bem o artigo e explicar o que está contido nele, já está fazendo essa ferramenta de acesso independente do acesso que o público tem à fonte original da pesquisa, no sentido de conseguir entrar e ver o que tem naquele artigo. E há também outra etapa que é, muito do que se publica de pesquisa hoje em dia ainda é fechado para o grande público. Financiamos pesquisas com impostos e taxas que vão financiar os pesquisadores, vão financiar as instituições de pesquisa, mas a pesquisa é publicada por esse grupo todo, vai para as revistas que são de acesso fechado e que cobram uma assinatura muito cara para essa informação.
Então, em paralelo à iniciativa de acesso aberto, como a iniciativa que o Cielo tem desde a sua criação, que é disponibilizar o artigo para todo mundo poder ler. Os blogs podem permitir esse acesso pegando artigos que são de acesso fechado e transpondo, falando sobre o conhecimento que ele está descrito para todo mundo num lugar que é acessível. Então, por mais que o público não tenha acesso ao artigo que foi publicado originalmente, tem acesso aos comentários sobre ele num blog, o que é fundamental, em minha opinião, para democratizar a pesquisa que é feita. Bom, quinta e última pergunta: como caracterizar blogs e blogueiros no campo da ciência? Blogs e blogueiros vão ter papel em qualquer canto do campo da ciência, desde divulgadores e promotores, e aí incluo também leigos que escrevem sobre ciência e jornalistas que escrevem muito bem sobre ciência, frequentemente muito melhor do que os pesquisadores. Para falar sobre pesquisa recente e importante, até blogueiros que estarão divulgando pesquisas de fato e gerando métricas, dados que vão ser usados em outros artigos. O blog e o blogueiro podem servir tanto de divulgador no final da pesquisa quanto gerador de dados para novas análises e para discutir a maneira como a ciência é feita. Bom, então nós falamos aqui sobre 5 perguntas, né? Tivemos aí 5 perguntas com 5 respostas. E aí nós começamos da seguinte maneira as atividades, depois de ler o texto. 1. Identifique no texto o entrevistador e o entrevistado. Quer dizer, o entrevistador é aquele que faz a pergunta, as perguntas, né? Quem que fez as perguntas aqui? Quem que questionou, né, as perguntas, fez as perguntas? Observe, nós estamos falando do blog Cielo, né? É uma plataforma do blog Cielo. Então, a redação do blog Cielo formulou as perguntas, né? E aí ele pergunta aqui no outro item: quem é o entrevistado? Quem foi entrevistado? Aqui no começo ele diz muito bem, né? Entrevista, olha aí, né? Quem é o entrevistado aqui? Esse senhor, não é isso? Um cientista, pesquisador cientista aí que está usando o programa, né, Cielo, para divulgar aí os seus artigos científicos. Então, quem é o entrevistador? Está aqui, né? Quem é o entrevistado? Está aqui também no texto, né? Então é o que você vai responder aqui no exercício número 1. Olha o exercício número 2. O principal assunto abordado na entrevista é, nós vamos marcar aqui um xizinho, a vida e o trabalho do biólogo Átila Lamarino, a pandemia do novo coronavírus. Falou sobre o coronavírus aqui, pessoal? A utilização de blogs por cientistas, curiosidade sobre o canal de Átila. Falou sobre o canal dele no YouTube, né? Falou sobre a vida do Átila Lamarino. Nós estamos falando aí sobre o Átila, que é um pesquisador, né, e cientista, divulgar os artigos, o que ele achava da Cielo, né, a plataforma, divulgar os artigos científicos, né, por meio de blogs. Então o assunto, né, abordado aí ficou fácil, né? Vocês vão marcar um X na alternativa correta. Olha o exercício número 3. Antes de iniciarem-se as perguntas, o texto apresenta um parágrafo de introdução. Qual é a importância desse parágrafo introdutório? Nós já vimos isso, né, em alguma atividade, acho que foi da semana 2. Qual a importância do parágrafo introdutório? Então, olha aqui o parágrafo introdutório. Antes de começar a entrevista, as perguntas, nós tivemos aqui um parágrafo introdutório, né? Então, fala aqui sobre as redes sociais, o programa Cielo, que vem fazendo aí com os periódicos, né? E aí, ele pergunta lá qual a importância do parágrafo introdutório. Nesse caso aqui, ele está descrevendo e explicando como funciona o programa Cielo, né? O que ele promove, o que ele faz. Então, está discutindo aqui, ó. Ele divulga o que, né? Ó, nas redes sociais, trazendo visibilidade pública. Então, o parágrafo introdutório aqui é para, vamos dizer assim, nos colocar a par, né, do assunto e das informações necessárias para compreender o texto, né? Então você vai responder aqui no exercício número 3. E no exercício número 4, ó, na terceira semana de atividades, estudamos um pouco sobre o texto de divulgação científica. Escreva um pequeno texto relacionando
o trecho da entrevista apresentada acima e o que você aprendeu sobre divulgação científica. Quer dizer, o que você aprendeu sobre divulgação científica? Bom, tem que ter o entrevistador, aquele que formula as questões, tem que ter um entrevistado, aquele que responde as questões, né? Ele tem que ter um parâmetro aí. Normalmente o entrevistador estuda sobre a vida e o trabalho do entrevistado, né? E o entrevistado esclarece, né? Demonstra aí curiosidade sobre sua vida, sobre seu trabalho, né? E fatos interessantes. Então você vai colocar com as suas palavras aqui, né? O que você entendeu sobre divulgação científica, o que você aprendeu aí, ok? Esses são os exercícios da semana 5. Espero ter ajudado. Um forte abraço e até a próxima semana.